Eu queria lembrar vocês de vocês responderem à pesquisa de avaliação institucional. Eu passei para vocês o, o, o flyer, né? Botei lá no grupo do Whats, que é importante que vocês respondam. O curso de administração está bem fraco, tá com 19% do número de alunos, então muitos alunos ainda não responderam. É importante para a instituição ter essa avaliação. Nós fomos premiados com a visita do MEC. Até outubro eu vou ter que responder o relatório do EMEC, e no ano que vem, então, vai vir os avaliadores do MEC. Não é porque o curso ficou com uma nota baixa no ENAD, é porque nosso curso, ele surgiu, ele foi aprovado utilizando a aprovação de Canoas, lá nos anos 2001, e aí, então, ela nunca recebeu uma visita in loco, né? Então, dos cursos de administração, a unidade de Canoas, de Carazinho, de Gravataí e de Guaíba vai receber a visita do MEC. E a avaliação institucional, ela é importante, né, porque é um dos itens, se escuta os alunos e tal, né, qual é o percentual dos alunos que daí, não, tem a pesquisa de avaliação institucional, né, qual é o percentual de alunos que respondem, né, então é importante que vocês respondam para mostrar que realmente, efetivamente, há uma participação dos alunos. Em outros anos, teve um percentual bem grande de vocês que responderam, né? Então, vamos continuar com esse percentual, é rapidinho, não são muitas questões, e é importante para a gente enxergar o que deve ser feito de melhoria. É óbvio que, né, que nessa pandemia muita coisa mudou, e nem tudo foi muito agradável, mas também outras coisas surgiram, né, de novidade, enfim, tá? Então, eu peço que vocês respondam, a avaliação é importante para nós, e é só até o final da semana, é até o dia 30, final de semana, não, início da semana que vem, até o final do mês de setembro que a gente tem para responder a pesquisa dela, encerra, tá? Bom, então, a nossa primeira parte é o feedback da nossa APU, e depois a continuação do conteúdo, que vocês já viram que tem, né? Porque daí a gente vai entrar em liderança. Bom, mas o feedback, então nós temos aqui nós temos alguns exercícios que eu queria comentar com vocês, de detalhes que eu observei. Opa, eu tenho que primeiro compartilhar com vocês, tá? Eu vou colocar primeiro aquele exercício que eu fiz com vocês sobre plano de ação do 5W2H. Ele não valia nota, mas é importante vocês entenderem o que mais pegou, né? Que mais pegou. Os alunos mais antigos, né? Mais antigos não, que já tem uma caminhada no curso, ou uma caminhada no curso de RH que já fizeram comigo, de alguma maneira já viram essa ferramenta 5W2H. Então, não há nenhuma novidade. Mas para os novos, ou que ainda não fizeram, não viram essa ferramenta. Então, por exemplo, eu disse para vocês o seguinte: tirem as informações daqui, né? Não era para criar informações, extraem daqui, né? E aí eu disse o seguinte, ó, atividades, compra, instalação, são 3 ações, tá? Era só para fazer o plano de ação da primeira, que era onde é que está o texto aqui? Outras características, objetivo. Então, o Ronaldo foi verificado aí que está aqui, ó.
Assim, os objetivos táticos do departamento de produção. Em primeiro lugar, vocês estão enxergando? Preciso que alguém me diga ok. Alô? Tô, prof. Tá. Então, aqui eu coloquei quatro objetivos táticos, tá? E eu pedi para resolver só o primeiro: compra e instalação do moinho robotizado até 10.022. Mas, professora, porque tu botou um texto corrido? Nada é por acaso, nada é por acaso. Eu fiz justamente que é para vocês desenvolverem essa habilidade de extrair e formar um pensamento formar de forma mais estruturada, certo? Eu sei que seria mais fácil vocês, se eu tivesse colocado o 2, o 3, o 4 lá embaixo, um embaixo do outro, é esse um, né? Mas vejam, porque eu botei corrido, vocês botaram os 4. Teve pessoas que colocaram os 4 aqui no objetivo tático, mas aqui é um objetivo tático. Botaram os 4 objetivos táticos no o quê? Não pode. Se é objetivo tático, é objetivo tático. Se é objetivo estratégico, é objetivo estratégico. Se é objetivo barra meta, e está dizendo assim, essa é a meta, então ela é aqui, no título. E se ela é no título, ela não pode ser no desenvolvimento, porque o que aqui é quais as ações que você vai fazer para desenvolver o objetivo tático, certo? Então, isso é muito importante, vocês saberem discernir, né? Que o plano de ação 5W2H, ela é uma planilha, uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento de um planejamento de alguma coisa, né? Então, assim, daí a semipresencial que eu pedi para vocês desenvolverem sobre um plano de alguma coisa na vida de vocês, né? Achei muito legal, trabalhos muito bacanas. Alguns entenderam, colocaram lá um objetivo, né, uma meta a ser alcançada e quais são as ações que vai desenvolver essas metas. Quais as ações que vão se desenvolver para atingir aquela meta. Então, não tem como, não está correto você que, por exemplo, se formar no curso superior, em administração. O quê? Fazer a faculdade de administração. Não, isso é o teu objetivo. Como você vai fazer o curso de administração? Para chegar lá até 2024? Eu tenho que me matricular em 5 disciplinas por semestre. Eu tenho que ter um valor X para poder pagar essas 5 disciplinas. Eu vou ter que desenvolver tempo para poder estudar essas 5 disciplinas. E isso são ações para poder se formar em 2024. Entenderam? Mas, voltando para o exercício, então aqui, na verdade, não foi dada data. Então, faltou, sabe? Aqui, reparar os espaços onde será instalado, preparar os espaços onde vai ser instalado o moinho, arrumar energia elétrica, pisos, paredes, tubulações de ar, pó. Tudo isso requer valores, dinheiro. E não estava orçado, então aqui teve uma falha nesse planejamento. Da mesma maneira aqui, preparar um funcionário para ficar no seu lado, na máquina B, né? Que aqui é importante o supervisor, porque o supervisor escolhido para ser responsável pela operação. Acompanhar a instalação da máquina, acompanhar os testes e ajustes realizados pelo engenheiro responsável. O José, mas o José tinha que preparar um funcionário para ficar no seu lugar na máquina B. Então, se ele sacou um funcionário para ficar na máquina B, enquanto que ele está montando a máquina, outro funcionário tem que entrar, então tem custos, entendem? Então, esse plano não estava completo, mas por que não estava completo? Porque eu queria que vocês enxergassem exatamente isso.
criassem esse senso crítico, mas tem? Será que tem? Onde é que está escrito que tem? Porque eu dei um texto aqui, que tirassem desse texto. Ó, aqui eu grifei até as respostas, né? Então, assim, só para vocês, eu estou falando dessa atividade, porque vocês vão ver mais 5W2H em outras disciplinas, alguns já viram, tem em gestão da qualidade, que é comigo, tem em administração estratégica, que é comigo, mas em marketing, você pode utilizar, em qualquer disciplina você pode utilizar, onde você faz plano, mas tem que saber montar. Para vocês terem uma ideia, semana retrasada, a gente fez uma reunião de comitê, e eu gosto de trazer a prática para vocês, porque a gente vive isso, e vocês também vão viver, e se não vivem, podem viver. Nós estávamos lá fazendo a reunião, lá com todos os coordenadores, e aí o diretor, nós temos que fazer o nosso plano de marketing para divulgação do vestibular, agora para 2020/2. Que é 2021/1, né, mas vai ser agora novembro. Aí, tá, nós vamos usar o 5W2H, sim, vamos lá. E aí começaram, daí como não são pessoas, não são da nossa área, colocavam os termos tudo errado, não, aqui é um verbo, é um fazer, né, um verbo no infinitivo. Daí tá, daqui a pouco voltavam, mas misturavam tudo. E aí, assim, como que mas eles não são da área. Então, nós que somos da área, a gente está ali para melhorar, usar a ferramenta de forma correta e ensinar quem não sabe. Daí, isso foi na semana passada, eu fui para a UBA, passei lá na sala do diretor, porque é importante a gente avisar, estou aqui, porque às vezes ele quer trocar uma ideia e tal, não tem ninguém, tá tudo muito assim, grandão, né, tudo... Aí ele chegou, olha aqui, estou terminando a planilha, justamente o nosso diretor, nosso reitor solicitou as estratégias e nós já fizemos, agora só estou fechando a planilha. Daí bati o olho e comecei, não, senhora, olha aqui, tem que arrumar aqui, tem que arrumar ali. Ele, mas é mesmo, né? E daí a gente foi lá fazendo tudo de novo. Quer dizer, sempre melhorar, né? E sempre fazer certo, para quem que pega a planilha, consiga entender de forma clara, né? E a gente não pode não confundir essas coisas, né? Do que é a tua meta em relação ao que você vai fazer, né? Como também colocar no quem é muito importante. Quando a gente delega uma responsabilidade, gente, de uma ação, é para uma pessoa. Então, não sei quem foi que colocou, enfim, também não ia dizer quem, mas tem pessoas que colocam assim, é o Departamento de Recursos Humanos. Quem do Departamento de Recursos Humanos? O departamento, sim, daí o departamento tem o gerente, tem o supervisor, tem 2 supervisores, daí você assim, não, Maria, é para ti. Não, Pedro, é teu. Não, alguém tem que botar lá o nomezinho ou a função. Supervisor da folha de pagamento, se há uma rotatividade, né? Mas tem que dar nome aos bois. Não é o cara lá em cima que é o responsável pelo plano. Ele vai responder pelo plano, mas a ação, ela pode ser delegada para a pessoa que realmente vai executar, e deve ser dada para quem vai executar. Então, vamos supor assim, é um plano lá onde diz assim, fazer ligações aos clientes. Você vai botar o nome do gerente de vendas? Ele não vai ligar para cliente se é um saque, ou se é um pós-venda, vai botar lá o nome da secretária de vendas, vai botar lá o técnico de vendas que vai ligar lá representando o pós-vendas, entende? É aquele que vai executar a ação, certo? Agora, nós temos outra atividade que foi de novo, eu errei aqui, o organograma, tá? Então, o que acontece com o organograma? Compartilhar.
também eu botei lá o gabarito, botei o gabarito, mas assim, ó, o que que acontece? Dificilmente alguém errou, né? Mas tem gente que coloca aqui, ó, departamento industrial e depois faz um outro quadradinho com gerente industrial. Não, gente. Se você está usando a palavra diretor, está usando a palavra supervisor, é função. Então, tem que botar gerente financeiro, certo? Não é dois quadradinhos, porque você está ali dá a impressão de ser duas hierarquias. E não são. E outra, tu está fazendo um organograma departamento e um organograma de função. Ou tu decide, ou tu faz um, ou tu faz o outro. Certo? Então, algumas pessoas se equivocaram ali. E quando eu falei níveis de comando, tá lá no material. Níveis de comando é sempre quando alguém comanda alguém. Tem poder, né? Então, nós só tínhamos 3 níveis de comando: o diretor, que comandava os gerentes que comandavam os supervisores, e os supervisores que comandavam os subordinados. Eu não botei ninguém abaixo do subordinado. Então, comando, eu tenho 3 níveis hierárquicos, né? Certo? Quanto a isso, alguma dúvida, algum comentário, podem falar. Eu estou falando, mas vocês podem interferir, eu não entendi, como é que é mesmo, tal. Tranquilo? Então, tá. Então, eu vou passar rapidamente a prova, já que é a nossa P1, né? Só para vocês, se vocês estão com alguma dúvida na prova. Mas como ela própria, ela já responde, né? Então, mas pode ser que surja alguma dúvida, por quê? Aqui, né, eu, na verdade, eu fiz uma questão de cada aula, tá? Então, aqui, Carlos é o presidente da fábrica de pincéis de médio porte, pensa em expandir seus negócios. Então, ele vai e faz um estudo de ambiente. Marca tem sentença errada. Um ponto forte que a empresa tem é excelente tecnologia. Claro, a empresa decidiu ter a tecnologia, então é um ponto forte, é interno. Ó, um ponto fraco é a pequena equipe de vendas. Foi ela que decidiu o tamanho da sua equipe. Então, é interno, ponto fraco. Carlos encontrou em uma feira que visitava uma empresa que vende cerdas para pincéis com preço mais baixo que o atual fornecedor. Identificou uma oportunidade de reduzir custos. Beleza, é uma oportunidade, é externo, né? É alguma coisa externa que venha contribuir, que pode influenciar a organização através da redução de custos. A equipe técnica que desenvolve os produtos já demonstrou serem muito criativos, e Carlos vê isso um ponto forte na empresa. Sim, é um ponto forte, porque a equipe técnica é tua, você decidiu ter essas pessoas. Agora, 2 empresas de pincéis localizadas no Rio de Janeiro quebraram devido ao desvio de dinheiro. Isso é preocupante, pois é uma grande ameaça. Primeiro, das empresas terem quebrado por desvio, não tem nada a ver com a empresa de Carlos, né? Bom, se 2 concorrentes fecharam as suas empresas, as suas portas, é, na verdade, uma oportunidade que o mercado está abrindo ali, né? Então, ali ele poderia dizer assim, ali eu tenho uma oportunidade para entrar, né, nesse mercado na região sudeste. Aqui, Mauro é supervisor de manutenção, né, e aí ele usou o 5W2Hs. Em um item, a planilha escreveu que a solicitação de manutenção preventiva será feita através de memorando que foi criado especificamente para isso e que precisa ser preenchido com todos os dados do que se deve ser feito. Então, aqui já está dizendo que será como um memorando
que foi criado e que deve ser todo preenchido com todos os dados. Então, o como deve se fazer? Através de memorando, né? Então, assim, a solicitação de uma manutenção preventiva. Então, solicitar a manutenção preventiva. O quê? Como será feito? Através de um memorando. Então, é por isso que é o como. Aqui, então, é mais fácil ainda, que era simplesmente vocês pegarem e compararem como se diz, né, os conceitos, né? Então, departamentalização é um grupo em unidades de atividades e de seus correspondentes recursos. É um agrupamento de unidades de atividades e seus... Então, eu agrupo em unidades de atividades, eu agrupo as atividades fins. Então, eu transformo isso num departamento. Descentralização é a menor concentração de poder decisório. Quanto menor poder decisório fica nas minhas mãos, é porque eu descentralizei. Atividade de apoio, sustento e auxiliam as unidades fins, né? Então, as atividades fins, né, que é o processo fim da organização. Então, se ela é uma fábrica de pincéis, tudo que envolve diretamente, desde da venda do produto, a entrega do produto, a sua fabricação, tudo é atividades fins. Atividades de apoio é aquilo que ajudam, dá sustentação para isso, que auxiliam, né? Descrição das funções. Descrição da linha de subordinados e do conjunto de atribuições. Descrição da linha de subordinado e conjunto de atribuições a ele. É a descrição de função. Amplitude de controle. É o número de subordinados que o chefe pode supervisionar pessoalmente. Então, tá ali. De maneira efetiva e adequada. Lembra que eu até coloquei uma fórmula, né, de como se calcula, para se ter uma ideia de quantas pessoas por chefia se pode ter, né? Nível hierárquico, conjunto de cargos com o mesmo nível de autoridade, como eu mostrei ali no organograma, né? Então, nível gerencial, nível de supervisão, isso são níveis hierárquicos. Opa, outra aqui. O administrador também são chamados de tomadores de decisão. Sobre esse assunto, analise as sentenças. As decisões não programadas são aquelas que envolvem situações que ocorrem com frequência. Não, se elas não são programadas, elas não ocorrem com frequência, permitindo que haja uma regra de decisão desenvolvida, né? Então, isso aqui está errado. Administradores não correm risco. Isto significa que uma decisão está baseada em informações suficientes que possibilitam um resultado bem-sucedido. Eles correm risco, mas riscos calculados, né? Então, essa também é uma sentença falsa. Ambiguidade significa que a meta a ser alcançada ou o problema a ser resolvido não é claro, as alternativas são difíceis de definir e não há uma informação sobre o resultado. Sentença correta. Diagnóstico é a etapa do processo de tomada de decisão na qual os administradores analisam até os fatores que não são identificados muito bem e também as causas subjacentes, ou seja, aquilo que não está explícito, que não se manifesta claramente. Isso aqui não é diagnóstico, né? O diagnóstico é quando ele consegue identificar os fatores e não os fatores não identificados, né? Então, como é que tu vai analisar os fatores que tu não conseguiu identificar? Então, também é uma sentença errada. A melhor alternativa na tomada de decisão é aquela na qual a melhor solução encaixa-se totalmente nas metas e valores da organização, atinge os resultados desejados usando o mínimo de recursos. Isso aí, sentença correta. Então, nós tínhamos 3 sentenças erradas nessa questão. E essa última questão foi sobre a assessoria, né, e consultoria.
Quanto daí fala aqui, né, sobre consultor, chamou o consultor, quando consultor, assessor, podemos dizer que, marque a sentença errada. A assessoria especializada é composta por profissionais que têm treinamento e qualificação especializada. Sim. Recomenda-se utilizar assessoria quando os chefes das unidades de linha não possuem o necessário conhecimento técnico. Sim. É necessário que o assessor tenha o acesso às informações necessárias por meio de contatos frequentes. Sim, se ele não tiver acesso às informações, ele não vai conseguir fazer uma assessoria adequada. A assessoria vem para contribuir à organização, correto? Portanto, nunca ocorrem diferenças ou atritos pessoais entre o pessoal de linha de assessoria. Os trabalhos sempre são muito integrados. Isso não está correto. Pode haver e ocorre atritos, sim. Né? Nem sempre os trabalhos são tão muito integrados, né? Então, essa aqui seria a sentença errada. Alguma dúvida nessa questão da prova? Tranquilo? Meu Deus, ninguém. Será que vocês estão conectados? Mas vamos lá, né? Tranquilo, prof, tranquilo. A prova estava bem de boa, né? Só fazer com bastante calma, né? Não tinha muito mistério, não. Foi tudo que a gente viu. Então tá. Então vamos entrar na aula de hoje. E daí ficam para o final, tá? Porque eu tenho que explicar. Então, opa, eu tenho que compartilhar, às vezes eu esqueço. Às vezes não, sempre esqueço de compartilhar. Então, pessoal, a gente agora, nós já vimos planejar, né? Organizar, e agora a gente vai entrar em liderar, né? Ou dirigir. Então, nós entramos em liderança. Conceito de liderança é a habilidade de influenciar as pessoas com o objetivo de alcançar metas. Isto é, envolve 3 aspectos: pessoas, influência e metas. A liderança ocorre entre pessoas e envolve o uso da influência e é usada para atingir metas. E aí, isso é de forma genérica, né? Porque nem sempre a gente está dizendo de organização, a gente pode ter nossas metas, se a gente tem um poder de influência, por exemplo, em casa, a gente não influencia quando a gente quer alguma coisa, influencia o pai, a mãe, influencia um irmão para ele aderir à tua ideia, e aí juntos irem lá reivindicar uma coisa para a mãe, para o pai, né? Então, isso é o teu poder de influência para um objetivo específico, né? Ou quando vocês querem convencer um grupo de amigos a fazer alguma coisa, então tem os que têm mais poder de influenciar. E isso também é muito interessante, porque vai depender do teu nível de conhecimento sobre aquela meta quais como se chama? Os itens que você vai utilizar de justificativa para convencer, né? Hoje mesmo eu estava em reunião, em videoconferência com os meus colegas coordenadores de outras unidades, e aí o pessoal estava reivindicando uma coisa, eu não estava reivindicando, porque eu não era a favor, mas eu era minoria. Bom, então, e aí chamaram lá o poderoso, e aí o cara disse assim, tá, agora me expliquem por que vocês querem trocar. Eu disse, agora a porca torceu o rabo, porque não tinha uma convicção da troca, né, de um certo assunto. E aí o pessoal, pois daí ele disse assim, daí eu disse, não, faz assim, ó, vocês pensem e arranjem uma boa explicação para vocês quererem trocar. E o cara saiu, porque tinha outra reunião e tal. E aí ficou o pessoal, e aí começou, e não saía do chão, porque não tinha a influência, não tinha um motivo para influenciar e atingirem as nossas metas.
Então, a meta estava equivocada. Lembra lá no plano de ação o porquê? Ah, tem que fazer isso. Por quê? Se você não explicar o teu porquê de forma convincente, o que está errado, ou está equivocado, ou está mal formulado, né? A mesma coisa é a influência. Então, liderança é a gente influenciar pessoas para atingir certos objetivos que a gente quer. Liderança versus administração. Administração e liderança são ambas importantes para a organização. Como o poder de administração vem da estrutura organizacional, ele promove a estabilidade, ordem e solução de problemas dentro da estrutura. O poder de liderança, por outro lado, provém de fontes pessoais que não são tão investidas na organização como interesses pessoais, metas e valores. Quer dizer o que aqui? Que o poder de administração, ele vem da estrutura, a estrutura te dá esse poder na função, certo? E o que ele quer pondo esse poder de administração? Promover a estabilidade, a ordem, a solução de problemas dentro daquela estrutura. Liderança, ele foge um pouco, porque ele é efêmero, tu não pega, né? Então, provém de fontes pessoais. Voltando, você pode dizer assim, a tua administração, ó, tem que fazer isso, segue a cartilha. Tu segue a cartilha. Agora, você não tem como dizer assim, ó, para tu ser líder, tu segue a cartilha. Não, porque é pessoal de cada um, né? É pessoal, é a personalidade de cada um tem um jeito, né, de liderar, uns têm mais, outros têm menos. Então, uma das maiores diferenças entre o líder e o administrador está relacionada à sua fonte de poder e ao nível de submissão que ele gera entre os seguidores. Então, eu posso ter um cargo administrador de alguma coisa, né? Ela é reconhecida, eu sou gerente tal, mas não quer dizer que eu tenho um grande nível de submissão de seguidores, a submissão dos meus subordinados, né? Então, a diferença está aí. E um líder, muitas vezes, não tem aquela função específica, aquele cargo formal, porém tem um grande nível de seguidores. Então, o poder é a habilidade potencial de influenciar o comportamento dos outros. Vamos lá. Vamos desmembrar isso aí. Aqui tem um exemplo, ó, qualidades do líder versus administrador. Então, a gente fala assim que o líder, ele trabalha mais com a alma, né? Ele é visionário, apaixonado, criativo, flexível, inspirador, inovador, corajoso, experimental, empreende mudanças. Ele é tudo isso? Não, nem sempre é tudo, mas são características de um líder, tá? Então, ele tem um poder pessoal de comandar, de ter seguidores, certo? O administrador, ele é racional, consultivo, persistente, soluciona problemas, faz análise, é estruturado, ponderado, autoritário, estabilizador. Ah, mas ele é autoritário, viu? Olha só, ele é um ditador. Não, opa, não vamos confundir as coisas, né? Não vamos confundir. Poder do cargo, quer dizer, quem dá poder a ele é o cargo. Eu sou o supervisor, então eu tenho poder sobre, porque eu tenho o cargo de supervisor. Isso quer dizer aqui, tá? Na verdade, o que é o ideal? É ser os dois. Nós temos que ser isso aqui, porém, também temos que ter no mínimo, algumas características para a gente ter esses nossos liderados realmente nos seguindo de forma convicta, né? E não só de forma por troca de salário, por exemplo, né? Uma coisa é a pessoa trabalhar só pelo salário, outra coisa é a pessoa trabalhar porque ela entende que
É óbvio que é pelo salário também, porque ele precisa viver, mas porque ele gosta de estar ali, porque ele enxerga que o trabalho dele é importante, porque ele faz alguma coisa, ele constrói algo que seja a tampinha do refrigerante. Porque sem a tampinha do refrigerante, como é que nós iríamos comprar refrigerante? Né? Se não tem um vasilhame para a bebida. Então, a tampinha de refrigerante, ele é importante. Se ela é uma tampinha ruim, vaza o refrigerante. Então, por que tem que ter uma tampinha de qualidade? Eu peguei a tampinha por quê? Porque parece ser tão insignificante. Uma agulha de costura, que às vezes a gente nem enxerga. Ela é insignificante como objeto, pequeno, porém de uma grande importância. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dessa história de poder de cargo, né, e poder pessoal. Então, poder do administrador vem da organização, é o poder legítimo, né? Então, ele é o poder legítimo, ele é o poder da recompensa, da coerção, que são formas de poder que o cargo te dá, né, por estar naquele cargo. Então, o que é poder legítimo? Poder vindo de um cargo de administração formal numa organização. Autoridade outorgada, né? Exemplo, uma vez que uma pessoa tenha sido selecionada supervisora, a maioria dos trabalhadores entende que são obrigados a seguir a sua orientação com respeito às atividades do trabalho. Os subordinados aceitam essa fonte de poder como legítima, o que é a razão do seu consentimento. Quer dizer, o funcionário te segue porque você é o chefe dele naquela área, né? Ele é o teu... entende que são obrigados a seguir sua orientação com respeito à atividade do trabalho. O obrigado aqui, gente, não é o obrigado pela função, né? A gente não pode entender isso como ditatorial, né? Por quê? Porque você é contratado para fazer, vamos lá, tampinha de refrigerante. Tu tem uma supervisora que supervisiona o trabalho e organiza a tua equipe. É isso que você está entendendo. Ah, se ela é supervisor do setor de fabricação de tampinha, eu tenho que obedecer às orientações dela, né? Em função de que é ela que responde pelo setor. Ponto. Né? E eles aceitam isso como normal, que é uma coisa óbvia, né? Não é nenhum problema, é óbvio. Poder de recompensa. Deriva da autoridade de conceder gratificação a outras pessoas. Os gerentes podem ter acesso a recompensas formais, como aumento de salário ou promoção. Ele também tem à sua disposição recompensas como elogio, atenção, reconhecimento, né? E aí, o administrador pode usar essas recompensas para influenciar o comportamento dos subordinados. Pode, isso aqui é um poder que está ortogado para cada chefia dentro do seu nível. Mas é importante o administrador saber os seus limites né? Porque, principalmente aqui, deriva da autoridade de conceder gratificações a outras pessoas, como aumento de salário ou promoção. Então, garanta que realmente você tem esse poder. Eu já vivi em organização onde o gerente prometeu aumentar o salário de uma função devidamente descrita nos recursos humanos, fulano, função X, executa tais serviços, e o salário máximo é esse. E o indivíduo já estava naquele máximo de salário, e aí entrou um gerente novo, aí o gerente novo, não, tu ganha pouco, teu trabalho é importantíssimo e tal, não, vou pedir para te aumentar. E aí que ele não tinha esse poder. Primeiro, ele não foi averiguar a que ponto já estava esse salário, e etc. Conclusão, tinha um funcionário extremamente frustrado, se queixando pelos cantos por anos.
e nunca mais conseguiu receber, nunca conseguiu receber mais nenhuma promoção, enfim. Então, o administrador tem que cuidar, né? O que ele pode trabalhar, que não corre risco, né, de sua ação ultrapassar, é através de elogios, atenção, reconhecimento. E isso aqui não tem nada demais, gente, isso é muito bacana, né, isso é muito bacana, a gente reconhecer um funcionário, elogiar ele, né, e isso influencia no comportamento, é claro que influencia no comportamento. As pessoas se sentirem reconhecidas, elas vão ser tuas seguidoras. Não é que você vai comprar elas, não é isso. Mas eu não sei se vocês estão me entendendo, isso não está errado, isso é importante a gente fazer, né? Eu não sou um líder nato, ele já faz isso, já faz. Bom, eu não sou um líder nato, mas eu sou um administrador bom, quer ter o teu subordinado, quer mudar o comportamento do teu subordinado, quer que ele compre as tuas ideias, siga as metas da organização traçadas por vocês. Isso é um meio, né, de conquistar os funcionários, através da recompensa. Por outro lado, também tem o poder de coerção, né, o oposto, a recompensa, né, a autoridade de punir ou solicitar punição. Os gerentes têm o poder de coerção quando detêm o direito de demitir ou rebaixar os empregados, criticar ou não conceder aumentos de salários. Ah, professora, mas ele não pode rebaixar o empregado. Ele pode rebaixar o empregado, ele não pode abaixar o salário. Acontece muito nos órgãos públicos. Quando tu tens os concursados, certo? Então, concursado, por que ele é concursado? Por que existe o concurso? Que é para dar estabilidade. Mas por que se dá estabilidade? Justamente por causa da política. Porque senão, assim, troca o poder político, quer dizer, outro partido ganha, demite todo mundo, ou demite a maioria e bota os seus. Aí passa-se o 4 anos, demite todo mundo e bota outros. Então, para dar e a máquina administrativa de qualquer área não comporta trocar as pessoas de 4 em 4 anos. Você está com programas, você está com projetos, você está com o teu dia a dia ali. Imagina, por exemplo, o INSS, se você trocasse sempre as pessoas, quem é que ia entender aquela complexidade toda? E assim vai indo em todas as funções, né? Por isso que existe a estabilidade, quer dizer, só pode ser demitido, né, por justa causa, comprovada e etc, etc. No entanto, o que pode acontecer dentro desse mundo ali? A pessoa pode estar numa função e ser direcionada para outra. E às vezes a função bem menos, de menos importância. Isso é rebaixar o empregado, tá? Então, isso é uma maneira de fazer uma coerção. Isso acontece, gente. Eu tenho conhecidos que são concursados e que são de partidos X e são militantes daquele partido. Se a prefeitura ganhou outro partido, ele já sabe que ele vai lá às cucuias, né? Ele vai ser transferido, ele vai tem que ter um poder de resiliência muito grande, porque isso gera muita frustração. Às vezes tu tá fazendo um trabalho legal, tá bem e tal, daqui a pouco, tu tá indo lá para o setor não sei do que lá, fica lá naquele quartinho, tá? Carimbando. É frustrante, né? Mas isso é a política. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui? A autoridade punir e solicitar punição. Exemplo, Pedro, um vendedor, não tem um desempenho como esperado. Seu supervisor tem o poder coercitivo de criticá-lo, repreendê-lo, adverti-lo, registrar em sua avaliação negativa, em sua ficha cadastral e prejudicar sua chance de aumento. Mas isso está errado, não poderia ter esse poder. Gente, as pessoas têm que saber usar esse poder, tá? Mas
vamos parar para pensar, nós estamos falando agora de organizações, de empresas que precisam apresentar resultado, que precisam ter faturamento, porque senão elas vão morrer, elas vão quebrar, né? Então, assim, eu vou premiar um mau funcionário, ou não existe mau funcionário numa organização? Não existe um funcionário deitado, por acaso? Claro que existe. E é justo os outros ficar carregando os incompetentes? Claro que não, né? Então, esse poder também vem para isso, né? Então, como eu digo, é saber utilizar esse poder de forma realmente justa. Bom, o cara não, vamos supor aqui, vendas, daí tu tem lá uma meta geral, vou inventar lá, uma meta geral, 100. Tu tem 5 vendedores. A princípio, tu divide por 5, 20 para cada um. Bom, mas vamos contar que um lá já tem 10 anos, tem uma carta de clientes muito grande. Não, então eu vou dar 30 para esse. E vou diminuir de outros. Tá, daí, vamos lá, ficam 3 então um tem 30, o outro tem 30 também, daí ficam 40 dividido por 3, certo? 40 dividido por 3 dá o quê? Dá 13,33, tá? Desses 13,33 que 3 pessoas têm que vender, tem um que vende 5. Só que aquele que vende 30, vendeu 35, atingiram a meta geral. Conseguiram lá 100 vamos supor, 103. Tá, nós atingimos a meta geral, é isso que vale, só um pouquinho. E aquele que não vendeu nem a metade? Por que não vendeu nem a metade? Ou não vendeu menos? Ah, pois é, eu estou fazendo a carteira e tal, daí no outro mês de novo, não, só um pouquinho. Ou você está com problema de conhecimento, né, precisa de treinamento, né, ou você não gosta de fazer isso que tu está fazendo, ou você é um deitado. E aí? E aí os outros têm que carregar o piano para você ganhar a mesma coisa, ganhar os mesmos louros, trabalhando menos, e isso a gente vê até em lojas, né? Às vezes a gente entra em lojas e tem vendedores que ficam olhando para cima do tipo, não vai me enxergar, não vai me enxergar, não vai me enxergar. E aí tem aqueles outros solicitos que correm, vão, e vão mais, e vão mais, e vão mais. Já imaginou no final do mês todo mundo ganhar igual? Não é justo, né? E para a organização é uma perda, porque aquele que está correndo, ele vai continuar correndo. Mas o outro também tem que correr, ou pelo menos trabalhar conforme o solicitado, né? Então, o poder de coerção do administrador, isso é importante, né? Então, eu falei só em parte de vendas, mas vamos levar isso para o lado do administrativo, lá da parte mais burocrática, de tirar nota, de atender telefone, de atender o cliente está lá no balcão, e aí um fica olhando para o outro fica se encebando, não quer atender. Isso aí é de levar uma advertência, claro que é, né? Bom, mas tem maneiras, quem sabe, primeiro, sim, com certeza, conversar, motivar, e blá, 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 blá. Mas e quando nada disso funciona, então tem que ir para isso, né? Vai prejudicar a chance de aumento. Sim, mas favoreça a quem realmente mereça. Tipos diferentes de poder de cargo provocam diferentes respostas nos seguidores. O poder legítimo e o poder de recompensa são os mais prováveis de gerar submissão do seguidor. Quando a gente fala submissão, quer dizer, o seguidor, ele aceita você como chefe, né, como responsável por aquela área, e ele está subordinado a isso. A submissão significa que os trabalhadores obedecerão a ordens e executarão instruções, embora possam discordar pessoalmente delas e possam não estar entusiasmados com elas.
Poder de coerção frequentemente gera resistência. A resistência significa que os trabalhadores tentarão deliberadamente não executar as instruções e tentarão desobedecer às ordens. E isso acontece quando você usa o poder coercitivo de forma errada, né? De forma abusiva, de forma injusta, você vai criar resistência, né? E eles vão tentar não executar as instruções quando passado. Ou executam quando você está lá na frente, quando você sai, não executam mais. Isso é uma forma de manifestação, né, de que não estão gostando desse tipo de poder. Poder pessoal, né, em contraste com as fontes externas de poder do cargo. Por que a gente chama fontes externas? Porque é o externo que dá esse poder para aquela pessoa naquele cargo. O poder pessoal, na maioria das vezes, deriva de fontes internas, tais como conhecimento especial e características da personalidade. É uma ferramenta do líder, né? O poder pessoal é uma ferramenta do líder. Os subordinados seguem o líder por causa do respeito, admiração ou afeição que eles sentem pelo indivíduo e suas ideias. Os dois tipos de poder pessoal, o poder do especialista e o poder de referência. Vejam aqui, ó, que aqui nós estamos falando de líder e que nem sempre é um cargo formal, né? Mas as pessoas seguem essa pessoa porque elas admiram, elas respeitam pelo especialista que o cara é, elas respeitam e admiram pelas referências que aquela pessoa transmite para ela, né? Então, vamos ver aqui melhor. Especialista. O poder é o resultado de um conhecimento especial ou da habilidade de um líder com respeito às tarefas executadas pelos seguidores de respeito ao poder especialista, né? Então, o líder é um verdadeiro conhecedor, os subordinados aceitam conselhos por causa do seu conhecimento superior. Os líderes em nível de supervisão frequentemente têm experiências no processo de produção, que os leva à promoção. E em níveis de gerência, entretanto, os líderes podem carecer do poder de especialista porque os subordinados sabem mais sobre detalhes técnicos que eles próprios. Então, até aqui citei o exemplo de Bill Gates, né? Seu estilo visionário de liderança, combinado com a sua própria habilidade, conduziu sua empresa ao topo das indústrias de software. Bill Gates entendia muito, né, de desenvolvimento de software. Então, isso é a habilidade. Quando a gente fala em poder especialista, é aquele cara que realmente entende do assunto da qual ele está ali trabalhando e da qual ali ele é admirado, né? Então, ele recebe esse respeito pelo conhecimento que ele tem sobre aquele assunto. Então, a gente vê muito nas organizações, né, aquele técnico que tu chega e o cara sabe tudo, e tu fala um negócio, ele já responde, ele é quase que um consultor, né, na organização. Ele pode não ter um cargo lá super alto e tal, mas ele sabe, e aí ele é admirado. Um exemplo, eu levei os alunos para fazer uma visita lá na Deali, quando a Deali ainda era pequeno, né, que é aquela empresa de queijos ali em Almirante Tamandaré. A Deali contratou um queijeiro da Santa Clara, uma outra cidade bem longe ali de Almirante Tamandaré. E esse senhor que nos recebeu e nos mostrou a organização, né? Daí ele disse assim, não, eu venho aqui, eu comecei ficando mais tempo, mas agora eu só venho aqui, fico uma semana por mês, ou no máximo uma semana e meia, e vou embora. E eu estou aqui para ensinar as pessoas. Claro, ele ajudava a administrar, porque ele estava formando pessoas, ele estava formando queijeiros. Bom, ele olhava assim para o processo
E daí realmente tinha um rapaz que estava aprendendo com ele, né, um funcionário, e ele olhava para o queijo, tu sabe que isso aqui tá assim, né, tu sabe que tem que botar lá, né, a gente via que ele estava dando umas dicas, e o cara assim, sim, sim, bom, onde ele passava, o pessoal só faltava carregar ele, e isso é um líder pela especialidade dele, né? Então ele tem aquele poder, o que ele disser, eles vão fazer, porque ele realmente sabe, ele realmente conhece, e ele é realmente respeitado por isso, né? Então, e assim nós temos vários exemplos, tu vê, eu dei um exemplo de uma vida prática nossa aqui de perto, eu tenho certeza que dentro das organizações de vocês têm esses líderes aí, que de repente até vocês admiram, que o cara só de você dizer uma palavra, duas, ele já te diz, não, tu tem que ir assim, tem que ir assado, é assim, ou assado. Tenho certeza que lá na Stara, você não tem você às vezes tem um técnico lá, que dá um banho no supervisor, ou que dá um banho no gerente, então nem se fala, porque ele e as pessoas vão tirar dúvida com ele. Às vezes ele é chamado lá para conversar com o gerente, para discutir aquele problema lá, onde é que pode ter sido, e ele que dá não, isso aí aconteceu por causa disso, 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 e tu vai investigar, e é por isso mesmo, é porque ele realmente sabe, né? Ah, mas então tá errado o gerente não saber. Não tá errado. Lembra, gente, que lá no semestre passado, aquele desenho que eu fiz, quais são o percentual de conhecimento ou de cada habilidade que o administrador tem que ter. Quanto maior o teu nível hierárquico, menos conhecimento técnico. Tu tem que ter mais desenvolvimento da habilidade conceitual e habilidade de liderança. Né? O conceito técnico, ou habilidade técnica, quanto menor é o teu grau de hierarquia, quer dizer lá, supervisor, líder, mais tu tem que entender, porque tu tá ali com um chão de fábrica, né? Poder de referência. Deriva das características de personalidade do líder que comanda a identificação, respeito, admiração dos subordinados, pelo jeito, né, dele ser, que os subordinados querem ficar igual, né? Quando os trabalhadores admiram uma supervisora por causa do modo com que ela os trata, a influência é baseada no poder de referência. Depende mais das características pessoais do líder do que um título ou um cargo formal. É mais visível na área de liderança carismática. Quer dizer, nem sempre é porque, eu admiro, é porque ela é educada. Não, às vezes é porque a pessoa é motivadora, porque a pessoa é uma pessoa que tem muita facilidade de percepção das características dos liderados. Então, ele sabe o ponto fraco e o ponto forte de cada um. Então, tu admira aquela pessoa porque ela quando vem falar contigo, ela sabe quem você é, sabe do que tu tá precisando ouvir, né? E isso é uma característica pessoal de cada um. Não tem isso, não tem como, né? Faz assim ou faz assado. Tem como a gente desenvolver características de referência, tem como acentuar as que a gente tem também, né? E assim, pessoal, líder nasce, não se forma. Se forma, sim. Se forma, sim. Ah, mas eu nunca vou ser porque eu sou uma pessoa muito tímida e tal. Quando você dominar um processo, quando você for conhecedora de alguma coisa, olha aqui, ó, um especialista, as pessoas vão te admirar, nem que às vezes elas nem cheguem perto de ti, mas elas te admiram, porque você sabe. Então, você não deixa de ser um líder, porque as pessoas te usam como referência. Eu gostaria de um dia ser que nem aquela pessoa, como conhece, ou eu tenho facilidade disso, desenvolve aquilo ali. Aqui, ó, eu mostrei essa parte aqui. Apaixonado, criativo, flexível, inspirador. Basta ser inspirador para as pessoas, ser corajoso. Vamos lá e vamos fazer e tal. O que adianta eu ser corajoso se eu não entendo
eu vou ter coragem de fazer o quê? De meleca, fazer porcaria. Então, não adianta eu só ser líder pessoal, eu também tenho que entender daquilo que eu estou fazendo. Eu também tenho que ser organizado, eu também tenho que ser racional, ponderado, estruturado, ter um senso analítico, analisar as coisas, né? Então, as duas coisas são importantes, né? Olha, o que tem de gente assim, ó, que você admira quando conhece, meu Deus, bah, esse é o cara, né? Bah, esse é o cara. E olha que eu já vi uns aqui, vi já tantos aqui em Carazinho, que, meu Deus. Aí você vai comer, daí tu, né, claro que a gente com experiência, a gente já só fica observando, né? Então, quando o pessoal começa a falar, mas esse é o cara, aí tem. E não dá outra, não dá outra. Eles só são motivadores, mas não sabem das coisas. Então, o que eles não têm? Consistência. Eles não têm consistência, eles não têm como, porque eles não são bons profissionais, porque eles não são isso aqui, ó. Eles não são especialistas em alguma coisa, eles são embromadores, embromar. Não, eu sou líder, eu convenço qualquer um a fazer o que eu quero, tu convence por um tempo, depois quando o teu liderado descobre que você é vazio no sentido de não saber as coisas, de que tá pegando de outros, tá plagiando, eu digo, não estou dizendo em trabalhos, assim, acadêmicos, eu digo plagiando nas organizações, pegando ideias de outras pessoas e apresentando como suas, isso aí degrine a imagem da pessoa, a pessoa tem que ir embora. E isso eu já vi acontecer aqui em Carazinho, tem gente que vai embora, porque trovou, e daí quando, não apresentou resultado, em cidade menor, né, e o cara fica marcado, daí o negócio é ir para outra cidade, só que ele vai para outra cidade e faz a mesma coisa, e vai para outra cidade e vai fazer a mesma coisa, né? Eu conheço empresas que teve pessoas que foram fazer consultoria, venderam toda uma ideia e, meu Deus, é a pessoa, né? É o profissional. E depois a gente ficou assistindo e ouvindo coisas terríveis, que não querem mais nem que passe na frente, porque só fez meleca. Então, não pensem que só ser líder pessoal, no sentido de aqui, ó, ter essas características aqui, sem ter profundidade, sem ter conhecimento, vai se dar bem. Isso não é ser administrador, isso é ser embromador, né? A área de vendas tem muito disso, as pessoas, porque já faz parte da área de vendas, tu tens que ter uma motivação interna, se automotivar muito forte, porque todo dia é uma peleia, vender é peleia, eu entendo isso, né? Não sei se quem trabalha na área de vendas sabe, chegar e dizer assim, meu Deus, eu tenho que atingir a meta, todo dia aquele nervosismo, eu tenho, não atingir, então amanhã eu vou ter que buscar tudo que eu não busquei hoje, mais o dia de amanhã. Quando chega no final do mês, o cara tá que é pura pilha, fechou o mês, fechou a meta, dá aquela aliviada. No outro dia, chega lá o gerente, o supervisor, a meta aumentou. Meu Deus, começa tudo de novo, né? Então, eu sei que o vendedor já tem isso por característica, né? Mas, qual é a diferença do bom vendedor e do mau vendedor? O bom vendedor é aquele que conhece o produto que está vendendo, que não tenta mentir para o cliente, porque ele fideliza o cliente. Agora, o vendedor mentiroso, aquele que
que a tocha para o cliente ele vende, mas vende uma vez para aquela pessoa. Porque quando a pessoa descobre que foi engabelada, ele não volta, né? O se volta naquela instituição não quer mais aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa é mentirosa. Vocês estão entendendo? Então, não adianta ser só uma pessoa que sabe trovar, que sabe conquistar rapidamente, mas tem que ter consistência como profissional e como pessoa também, né? Vamos combinar que uma coisa está muito atrelada à outra, né? Não tem como a gente ser mau caráter na vida pessoal e bom caráter na área do trabalho. Você não consegue ser duas assim tão distintas. Mas vamos lá. Pessoal, se vocês têm dúvidas, querem me interromper, não tem problema, tá? Ó, a reação frequente de um seguidor pelo poder de especialista e de referência é de comprometimento, que significa que o trabalhador irá compartilhar o ponto de vista do líder e cumprirá com as disposições, as instruções. Esse comprometimento é importante quando a mudança é o objetivo das instruções do líder, porque mudança implica em risco ou incerteza. Bom, o que acontece? Quando a organização consegue ter um administrador líder, nossa, ele tem o céu, porque é muito importante ser um líder pessoal quando a organização precisa, por exemplo, realizar uma mudança, porque toda mudança gera um medo, né? O funcionário sai da sua zona de conforto, por mais que seja melhor para a organização, se tem dúvida, mas será que eu não vou sobrar? Será que isso não vai dar mais trabalho? Será que por eu não saber mexer agora, eu sou um que estou na rua, vão me trocar? Então, a pessoa fica com N medos, né? Agora, se ele tem um líder ali que está passando segurança para ele, está mostrando para ele que não encara porque vale a pena, vamos lá, que vamos pegar junto isso, ele fica comprometido com o processo e aceita a mudança, muito melhor do que se só tivesse um líder por cargo, né? Porque ele vai entender assim, bom, se eu não sirvo, simplesmente aquele chefe, aquele supervisor vai me trocar, porque ele está vendo o processo, ele não está vendo eu, pessoa, né? O quanto é importante para mim esse emprego, o quanto é importante o que eu gosto de fazer, né? Por isso que eu coloquei esse empowerment, que na verdade é um conceito, né, da administração, que significa descentralização de poderes. Essa é uma palavra que tem vindo à tona muitas vezes, a gente até trouxe em anos anteriores palestrantes para falar sobre isso, né? Então, é o quê? Sugere uma maior participação dos trabalhadores na atividade da empresa ao lhes ser dado maior autonomia de decisão e de responsabilidades. Ao delegar poderes, os trabalhadores ficarão mais motivados e envolvidos na decisão da empresa. Ao sentirem que possuem mais responsabilidades, procuram soluções e tornam-se mais criativos, porque sentem que estão contribuindo para o rumo da empresa. Quer dizer, ele se sente empoderado mesmo com a organização. Ele tem poder, né? E ele se sente comprometido por isso. Ó, sentem que estão contribuindo para o rumo da empresa e que pertence de fato à organização. A autoconfiança, a cooperação, proatividade do trabalhador também são estimuladas, né? O entusiasmo pode desenvolver o trabalho e aumenta porque a chefia é vista de forma diferente, aberta a sugestões, mas sem descuidar de suas próprias responsabilidades, porque ele ainda continua a desempenhar o papel de liderança. Eu consigo trabalhar com esse tipo de filosofia se eu tenho, dentro da minha organização, uma administração autocrática. Lembram lá da disciplina de gestão, princípios de gestão? Se eu tenho uma administração teoria X, não. Porque se eu tenho uma teoria X,
autocrática, extremamente concentradora, eu não vou conseguir fazer com que eu descentralize as decisões, né? Então, eu já tenho que ter, dentro da cultura da minha organização, uma cultura mais democrática, uma liderança mais democrática. Então, é mais fácil eu trabalhar nessa descentralização de poder e efetivar isso, né? Porém, também, eu não posso só delegar poder a um trabalhador, porque agora a moda é se empoderar, empoderar, né? Não é isso. O funcionário está preparado para assumir responsabilidades. Lembra que eu sempre digo, se você cobra a responsabilidade, né? Tu tem que dar autoridade. Se ele quer ter autoridade, ele tem que ter responsabilidade. Então, ele tem autoridade de tomar decisão? Tem. Mas também ele tem a responsabilidade de assumir a decisão que tomou. E aí? Aí eu dou, assim, delego, assim, ao Léo, um monte de responsabilidades, a pessoa não está preparada, a pessoa tomou uma decisão errada e, com isso, a empresa teve um baita de um prejuízo. E aí, um baita de um prejuízo aqui, um baita de um prejuízo ali, o que vai acontecer com essa organização? Claro que os líderes, né, as várias camadas de liderança têm que ver tudo isso. Por isso que se dá poder dentro daquela função. Não, então tu decide, por exemplo, numa função menor, né, numa função mais abaixo lá, o operador de máquina. O que ele pode decidir? Disse, não, eu vou decidir que hoje nós vamos encerrar o ambiente mais, o expediente mais cedo. Sim, tu vai recuperar essa produção quando? Não, mas olha só, a gente pegou 15 minutos mais cedo, a gente vai largar meia hora mais cedo também. Opa, tu conseguiu atingir a tua produção desse, sabe? Diz assim, não, nós resolvemos que nós vamos tocar a máquina, nós vamos aumentar a produtividade dela. Não, mas se ela aumentar a produção, ela vai gerar mais refúgio, porque com a velocidade aumentada, ela vai gerar um certo descompasso. Não, mas nós vamos tentar. Sim, e aí tentar, e aí gera refúgio, perda de matéria-prima, perda de produção, realmente não funcionou. Né? Então, mesmo a organização querendo fazer essa mudança, dar essa descentralização de poder, ela tem que preparar a sua equipe para isso. Isso é muito importante, preparar a equipe. Senão, sabe o que acontece? Chega lá o diretor, vocês são os loucos, não vê que isso não funciona, não vê que essas pessoas aí não têm tomar decisão, quem é que foi que fez que inventou esse negócio aqui, e já corta a cabeça, né? E, na verdade, isso é muito bom, isso é provado que funciona, mas quando a equipe está preparada para tal. E agora, eu acho muito importante falar, e poucos livros falam, sobre os seguidores, né? Sobre os funcionários. Quer dizer, dizem, né? O administrador tem que ter tais características, tem lá, o líder tem que ser isso, é importante liderar, todo mundo caminhar para as mesmas metas, você tem que enxergar teu funcionário, ver as dificuldades dele, você tem que ver que cada um tem uma característica, você tem que identificar cada uma, não pode tratar todo mundo igual, e etc. Tá, mas e o seguidor, né? E o funcionário? Então, aqui, ó, os seguidores são importantes na equação da liderança. Diferem nas qualidades que trazem para o cargo, consequentemente, exigem ajustes por parte dos líderes. Existem dados sugerindo que os bons seguidores exigem. Quer dizer, o que é achatar a hierarquia? Tirar
não ter tanto, não ser tão na vertical, aumentar a horizontal, num organograma, imagine, né? Os seguidores passaram a ser mais importantes na proporção quem que lhes foi concedida a maior autonomia e responsabilidade. Os seguidores passaram a ser mais importantes na proporção em que lhes foi concedida mais autonomia e responsabilidade. Então, é importante conhecer teus seguidores. Um líder lá, altamente motivador, né? Que acha que tudo é, não, vamos lá. A equipe não tá com essa vibe, né? Ela não tá nessa sintonia. O cara vai falar sozinho, né? E vai se frustrar. Por quê? Porque os seguidores, no caso, não vai ter seguidores. Na verdade, ele vai ter funcionários que têm que obedecer a um cargo, né? Mas vão trabalhar da maneira deles. E aqui, quando a gente diz que se você vai dando cada vez mais responsabilidade e autonomia para os subordinados, mais importante o líder saber como é que eles são, como é que eles se comportam, o jeito deles. Seguindo. Isso tem mostrado que as ações dos líderes são influenciadas de certas características do seguidor. Ó, tá aí, ó. Os líderes são as ações dos líderes são influenciadas por certas características do seguidor. Tu tem que conhecer teu seguidor para tomar as ações de acordo. Ó, os seguidores com grande sede interna de controle, os que acreditam que controlam o seu próprio destino, ficarão mais satisfeitos com o estilo participativo de liderança. Os com grande sede externa de controle se contentarão mais com o estilo diretivo. Você dá a direção. Aqui, por exemplo, ó, que acredito que controla o seu próprio destino, esses caras aqui, eles não gostam de ser mandados, eles não gostam de simplesmente, ó, faz isso, agora faz aquilo, ele gosta de participar. É aquilo que estava na lâmina anterior, ó. Os seguidores passaram a ser mais importantes na proporção que lhes foi concedida maior autonomia. Esses caras, tu pode dar autonomia. Óbvio que dependendo de que tipo de autonomia e de que nível de conhecimento que eles têm, né? Mas tem pessoas que não gostam de ser mandadas em tudo. Agora, tem pessoas que não, que elas preferem. Tá, o que eu tenho que fazer? Pô, tu vê, né? Tu já não viu? Não, me diz, é melhor, sabe? Ah, é isso aqui, beleza. E faz muito bem. Terminei. E aí? Aí você passa outra tarefa, enfim. Um estilo de liderança orientado para a tarefa. Ô, prof, Que susto. só fazer uma observação, me corrija se eu estiver errado, mas o que se enquadra bastante com esse primeiro seguidor também é que ele é participativo na questão da liderança, e não é só a questão do fazer também, né? Ele quer saber por quê, entender o processo, saber por que ele tem que fazer aquilo, por que tal processo demanda tal tempo, para chegar em tal resultado. Ele gosta de entender o porquê aquilo é necessário, né? Com certeza, também, Robson, também. Porque, ó, os que acreditam que controlam o seu próprio destino. Bom, se tu me disser o que tem que fazer, por que tem que fazer, né? Explicar tudo, ele se organiza. E aí ele controla o seu destino. Agora, como é que eu vou controlar o seu destino se eu não sei? Daí eu como na mão da minha liderança, da minha chefia. Muito bem exemplificado, Robson, é isso aí mesmo, esse teu comentário aí é bem pertinente mesmo, tá? Exato, e às vezes tem chefes que tem que fazer porque tem que fazer, não tem que fazer porque tem que fazer. Se tu é bom mesmo, tu explica por que tem que fazer, por que isso é a melhor maneira de fazer, e às vezes o teu liderado vai te dar uma outra opção, que ainda é melhor ainda.
E aí, o líder tem que ter esse poder de absorção, né? E de aceitar também que você não é o dono da verdade somente. Tem outros que podem te contribuir muito mais, né? Bom, vamos lá. Estilo de liderança orientado para a tarefa tende a ser percebido negativamente por seguidores experientes. Eles já sabem o que precisa ser feito e como fazê-lo, e por isso consideram o comportamento orientado para a tarefa como redundante ou até insultuoso. Inversamente, os seguidores com pouca experiência tendem a apreciar a estrutura fornecida pela liderança orientada pela tarefa. Isso aqui, gente, cabe muito ao funcionário antigo e ao funcionário novo, né? Então, o cara que faz lá, já está há anos fazendo, está ali naquele processo. Você não precisa dizer para ele, tu tem que fazer assim. Eu sei, né? Agora, quando a pessoa é nova, não está nova naquele processo, não estou dizendo nova de idade, mas está nova naquele processo, você diz, olha só, eu tenho que ensinar tudo, claro que tem que ensinar tudo. Ele não sabe ainda, mas um dia ele vai saber, se você explicar direito, né? Isso eu falei que não a idade. Agora vamos pegar a idade. A idade também conta. As gerações, né, também contam. Só que a geração mais nova, ela domina mais a questão da informática, tudo da questão informatizada. Mas ela tem outras características, ela tem pouca paciência, né? Ela já quer aquilo que dê resultado logo, e se não dá resultado logo, ela já se frustra, né? E aí, como é que o líder diz assim, não te frustra, você não conseguiu, mas você vai conseguir, não, mas eu tenho que conseguir, porque, isso aqui não dá, assim, eu vou largar. Não pode. Seja persistente, coisa e tal. Então, o líder tem que enxergar tudo isso. Agora, a gente também, isso a gente sabe o que a gente chama, quando, aqui, ó, existem pessoas que a gente chama de analfabeto, como é que é? Você já deve ter ouvido falar várias vezes. Funcional. Analfabeto funcional. Analfabeto funcional, ele gosta da liderança orientada à tarefa. O que é analfabeto funcional? Ele não sabe pensar. Ele não quer pensar. Ele não quer perder tempo pensando. Me diz o que é para fazer. É para pegar esse tijolo, botar aqui? Então tá, então eu boto o tijolo aqui. Diz assim, não, cara, pensa, analisa, essa é a melhor maneira de colocar. Não sei. Se tu está dizendo que é assim. Entendem? São pessoas que... Por que é analfabeto funcional? Porque ele sabe escrever, ele sabe ler, mas ele não sabe pensar. Ele não estuda. E o analfabeto funcional, gente, ele pode ser advindo como se diz, uma pessoa que está sempre ligada na internet. Não, então ele não pode ser analfabeto funcional. Sim, pode. Porque você está na internet não quer dizer que você está estudando, que você está se informando, que você está pesquisando alguma coisa, nem que seja uma coisa simples, mas que você se interesse, porque você está fazendo o teu cérebro funcionar a desenvolver conceitos. O analfabeto funcional, ele sabe escrever, ele sabe ler, mas ele não sabe pensar. E ele não pensa porque simplesmente ele pode estar ficando só olhando figurinha, né, fazendo coisas idiotas no computador, e tu pensa, ele sabe, não, virou analfabeto. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né, e aí vocês podem se defrontar com pessoas assim dentro da instituição, dentro das suas organizações. Como é que fulano que tem tudo, tem um celular, não sei o quê, e o cara é uma
porta, porque ele não usa o cérebro, e o cérebro também é que nem um músculo. Se ele não é estimulado, ele atrofia. Né? E como é que a gente, muitas vezes, vê uma pessoa que mal sabe ler e escrever, ter uma criatividade, construir coisas enormes, porque, tá, mas esse é um analfabeto. Não, esse cara sabe pensar. Olha, vamos supor assim, ó, quantas pessoas trabalham na construção civil que constroem suas casas sem ter um projeto e sabe fazer desde a base e terminam a casa, quando tu vê, vão legalizar a coisa, não tem projeto, não tem nada, e é uma baita de uma casa. E como é que ele conseguiu fazer isso? Porque o cara não só juntou tijolo, montou, né, botou um tijolo em cima do outro, ali ele usava o raciocínio. Bom, seguidores com consciência de suas habilidades percebem negativamente a liderança orientada para a tarefa. Viu que eu falei? Ó, seguidores com consciência de suas habilidades, consideram humilhante as suas habilidades, as suas habilidades, quer dizer, eu sei fazer a coisa e você ainda continua me dizendo que eu tenho que fazer daquele jeito, né? Seguidores que carecem tanto de habilidade como motivação necessitam de ordens claras e específicas. Ó, seguidores que carecem tanto de habilidades, não têm habilidades, como motivação, necessitam de ordens claras e específicas. Ele não sabe fazer e não está motivado a fazer. Então, tu tem que dar ordens muito claras. É assim, assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Seguidores com habilidades, mas sem motivação, executarão o melhor com um estilo de liderança encorajador, não diretivo e nem participativo. Bom, a pessoa não está motivada a estar ali, mas tem habilidade, sabe fazer as coisas, né, daquelas tarefas, mas não tem motivação para fazer elas. Então, o ideal não é nem mandá-la, nem dirigi-la, né, e nem perguntar, vamos lá, e aí, o que tu acha? Será que tu acha que dá para fazer assim? Não sei, eu não estou motivado para. Agora, por isso, usar um encorajador, quer dizer, você tem que conhecer, resumo disso tudo, você tem que conhecer teu liderado, para saber qual é a melhor tática para poder extrair dele o melhor. Né? Lembram que a liderança, né, é influenciar pessoas para atingir metas, né? E quais são as metas que aquela pessoa tem que, o que ela tem que fazer para atingir aquelas metas? E aí você tem que influenciar ela. Uma vez que a liderança é um processo de ajudar as pessoas a alcançarem as metas comuns, ó, tá aí, ó. Na medida que os seguidores dispõem de certa qualidade, é mais provável que os líderes sejam eficazes. Então, por isso que eu falei lá daquele líder que na verdade, ele é uma bolha, né? Porque é algo por dentro. Ele não vai conseguir isso aqui, ó, porque tu tem que ter consistência para identificar e realmente atingir cada seguidor naquilo que ele precisa e, com isso, ser um líder eficaz. Um líder eficaz quer dizer o quê? Um líder que apresenta resultado, porque eficácia é resultado, eficiência é da melhor maneira, né? Constatou-se que os seguidores eficazes possuem as seguintes qualidades comuns. São bons gerentes de si mesmos. Seguidores eficazes conseguem pensar por si mesmos, trabalhando de forma independente e sem supervisão próxima. Deu um problema ali naquela área dele, ele resolve, ele não para, não, ó, agora você vai ter que, deu problema aqui, ó, tá, então vamos chamar a manutenção. Pô, não poderia ter chamado a manutenção, ele não botou a mão na máquina, tem uma pessoa específica, né? São comprometidos com a missão, os seguidores são dedicados a alguma coisa, uma causa, um produto, uma equipe, uma organização, uma ideia, né? Além de cuidarem de sua própria vida.
A maioria das pessoas gosta de trabalhar com colegas que se envolvem emocionalmente, bem como fisicamente com o seu trabalho. Aqui, né, é aquele comprometido com ele precisa de ter um motivo para, né, e nada melhor, no caso da organização, né, por isso que a organização tem que dizer quais são as suas metas, por isso que ela tem que dizer quais são os seus objetivos, aonde ela quer chegar, porque daí as pessoas, né, os seguidores, eles têm um caminho, eles têm uma luz lá na frente que eles querem chegar, porque a organização deu essa luz para eles, né? A maioria das pessoas gosta de trabalhar com colegas e se envolve emocionalmente, né? Eles não são individuais, ninguém é independente, todo de alguma maneira depende do outro, e ele gosta desse envolvimento. Aprimoram sua competência e se esforçam para causar impacto. Seguidores eficazes dominam habilidades que serão úteis às organizações e portam padrões de desempenho elevados do que os requeridos para o seu cargo ou grupo de trabalho, né? Então, imagina, né? Os seguidores eficazes sabem fazer o que devem fazer, né? E por isso eles são úteis à organização e são de alto padrão de desempenho. Nós temos 100% isso dentro da organização? Não temos. Mas aquele que não tem um padrão de desempenho elevado, ele não é importante na organização, todos são importantes na organização, gente. Nada está lá por acaso, né? Nada está, às vezes, o menos importante, ele é importante porque ele está fazendo com que o outro se sobressaia, para tu ver como é a coisa, né? Que é a vida. Por que aquela pessoa está ali? Ela está ali porque tem algum motivo para estar, né? Às vezes até para mostrar que nós, como líderes, não estamos cumprindo com a nossa função corretamente. Porque se a gente tem um seguidor com problema e a gente não consegue resolver, é porque o problema também é porque nós não estamos analisando bem o problema e não estamos achando a solução correta. São corajosos, honestos e confiáveis. Os seguidores eficazes estabelecem-se como pensadores independentes e críticos, em cujo conhecimento e julgamento se pode confiar. Defendem padrões éticos elevados, dão crédito ao que merece crédito e não têm medo de admitir seus erros. Nossa, veja só que suprassumo de seguidores, né? Você ter pessoas que pensam, né? Então, não são só tarefeiros, né? Críticos, que é importante. Se tu tem uma equipe que só concorda contigo, tem algum problema. Por quê? Porque ninguém é perfeito, gente. E se todo mundo está concordando, é porque alguém está sendo cínico nessa história. Então, é porque não há realmente uma adesão real, né? De coração, ali um cinismo, né? Em cujo conhecimento e julgamento pode-se confiar. Defendem padrões de éticas elevados, dão crédito. Gente, ética é uma coisa muito, muito... Ela é complicada e também não. Ou o cara tem ética ou o cara não tem ética. Não dá para ser meia boca, né? Passa a perna lá na rua, mas na empresa é certinho. Gente, isso faz parte da personalidade da pessoa. Se ele é caloteiro lá fora, dentro da organização, como é que ele vai ser? Ele pode não ter acesso a maneiras de passar o calote na empresa em si, mas ele tem acesso aos colegas, né? Dá um crédito a quem merece e não tem medo de admitir seus erros, né? Bom, quanto a isso, se nós estivéssemos lá na sala de aula, eu ia olhar para a carinha de vocês e a dizer, e aí, quem pode contribuir com isso? Quem tem um comentário a fazer? Tem um na área. Como assim tem um na área, Renato? Isso já faz bastante tempo.
Alguém tem alguma coisa a comentar? Alguma coisa que aconteceu na sua organização? Contesta o que eu passei. Já vivenciou? Pode escrever no chat. Já vivenciei, professora. Eu já vi isso acontecer. Nada? Ó, e a gente tem aqui profissionais liberais, a gente tem aqui pessoas que trabalham em indústria, a gente tem aqui pessoas que trabalham no comércio, aqui pessoas que trabalham na área administrativa, tem pessoas na área da educação. Ó, só aqui nós temos um mundo bem diversificado. E as suas experiências? Nada? Mas, meu Deus do céu. Ô, prof, Fala. eu tava vendo a senhora falar ali, a questão da especialidade da referência, ela é bem fácil de se confundir, não é mesmo? Porque às vezes você pode admirar o teu supervisor ou alguém próximo pela especialidade dela, pelo que ela sabe, pelo que ela conhece, e as referências já é mais voltada à personalidade, né? Então, às vezes, elas podem se confundirem, ou às vezes tu pode admirar ela pelos dois, né? A pessoa é muito querida, carismática, motivadora e educada, e também entende demais do que faz, do que fala, do que exerce, né? Então, elas podem caminhar juntas, as duas também, né? Querendo ou não. Pode. Pode caminhar juntas ou pode ser só uma ou outra, porque só ser de referência não é ruim, porque assim, ó, nem todos, vamos supor assim, eu contrato um supervisor novo, tá? E ele entende daquela área, porque a organização ele não está entendendo ainda, ele tem que conhecer primeiro. De repente, ele não consegue chegar ao nível de um técnico ali que está há anos, né? Mas ele, por ser um líder por referência, basta, né? Basta só o jeito dele de tratar as pessoas, basta o jeito dele se comportar com as pessoas, né? Já passa a ser uma referência. E ter seguidores, as pessoas aceitam ele, ele conhece, porque ele ainda está por aprender, porém, pelo jeito dele de tratar as pessoas, de unir as pessoas, né? Um exemplo, eu tenho um irmão que ele é técnico mecânico, fez faculdade de engenharia mecânica, mas não concluiu, enfim, mas sempre trabalhou na área da indústria. Ele é apaixonado por produção. Só que ele que e por quê? Porque ele briga por funcionário dele. Os funcionários gostam dele porque ele puxa o funcionário no sentido dele fazer, porém, cara, não vi alguém brigar mais pelo seu funcionário do que ele, assim, sabe? Bater de frente enfim, passou empresas assim que entraram em concordata, depois o juiz aceitou eles fazerem uma associação dos funcionários, então eles trabalhavam, né, não tinham gerente, não trabalhavam para manter os salários, enfim, né, e aí outro dia eu estava falando com ele disse assim, não, Zane, daí eu disse assim, por que tu não abre teu próprio negócio de montagem de máquinas, tua especialidade de máquina, disse assim, não, eu especificamente não entendo mais de montagem de máquina, porque eu já saí do operacional já faz bom tempo. Agora, me pede para eu montar uma equipe. Ele entrou numa organização que tinha 30 funcionários, e o cara estava quebrando. Ele, em um mês, deixou em 15, contratando 5 novos. Disse assim, era só cacareco. Tinha lá cacareco, não no sentido de idade, mas pessoas não especializadas. O cara não sabia contratar, as pessoas eram preguiçosas, eram isso, era aquilo, e ele montou a equipe em um mês, 2 meses, sabe? E aí, mas ele não saiu de perto da equipe.
E os caras montando máquina ali, e ele ali em volta. E vamos aqui, vamos ali, blá, blá, blá. Enfim. Aí tinha um consultor, e o cara, o proprietário não se contentou, contratou uma consultoria. Daí a consultoria disse assim: olha, tu não pode ser um gerente. Ele disse: ah, é? Por quê? Ele era gerente de produção, por quê? Não, porque tu fica muito com os funcionários. Tu tem que ficar aqui no escritório. Bom, quando ele me disse isso, eu quase montei num bicho, né? Disse, mas quem é esse consultor, né? Isso aí, mas isso aí é um atraso. Isso é para não chamar outra coisa, né? Quer E dizer, onde ficam as competências híbridas, né, prof? não, sabe? Me deu assim, pô, ele estava montando uma equipe, ele estava treinando como que o líder não vai ficar do lado da sua equipe. Ficar numa sala e deixar os caras sozinhos. Isso é ser líder. Mas não entende. Ele disse assim: Rosane, não interessa, gerente, o título. A minha função é fazer essa fábrica andar. E ela tem que montar máquinas. Então, eu tenho que montar uma equipe que monte máquinas. Né? E se minha equipe ainda é nova, então eles têm competência para montar, mas eles têm que entender. E eu estou ali para isso e tal, né? Eu achei muito legal da parte dele e bateu de frente com os consultores. Né? Eu disse assim: não vou. Eu só vou para a sala quando tiver segurança que a minha equipe está andando sozinha. Porque ele é meio democrático no sentido de liberar, mas vai liberar quando eles souberem andar com suas próprias pernas, né? Enfim, eu trago esse exemplo, gente, professor, tu traz o exemplo do teu irmão, isso não interessa, isso é vivência, né? E o melhor, juntar a teoria é com a vivência, para saber que na prática como é que funciona. E eu sei que vocês têm as experiências de vocês. Vocês só estão aí, não estão querendo me trazer, né? Mas vocês têm. Mas eu não tenho líderes ainda, professor. Eu sou o liderado, mas então se enxergue como liderado, né? Você, como seguidor, como é que você está, né? E aí, quer fazer mais alguma observação, Robson? Não, prof, era só isso mesmo. O que me lembrou bastante também que a senhora comentou a respeito do analfabeto funcional, aquela relação também, não sei se poderia se enquadrar, mas do que nasceu para mandar e do que nasceu para ser comandado, né? Eu me lembrei bastante disso, porque o analfabeto funcional é isso, ele nasceu para ser comandado e ele é limitado e é daquele jeito e ele vai ser sempre daquela forma porque ele quer ser daquele jeito, né? Então é aquela relação do que nasceu para mandar e do que nasceu para ser mandado. É verdade, verdade. Às vezes, assim, né, Robson, às vezes acontece que a vida levou ela para um caminho que ela faz uma coisa que ela não tem muito prazer, tá? Então ela prefere ser comandada, porque ela não quer pensar sobre isso. Só que se você for na vida pessoal dela, é um baita de um técnico de futebol. Porque aquilo ele faz com amor, aquilo ele faz com realização. Aí, quando ele vai para o trabalho, ele é um frustrado, né? Então, ele não quer pensar. Ele só faz por fazer e pronto. Tem que carimbar, carimbo e tá bom assim, porque eu estou pensando em quem que eu vou chamar para ser o zagueiro, que eu estou pensando... o ser humano é assim. Se ele está frustrado em alguma coisa, ele vai buscar a realização em outra, né? É claro que daí a gente diz assim, mas por que ele não corre e busca o que... Às vezes ele não sabe nem o que ele quer, porque a vida foi, às vezes, um pouco cruel com ele, ou a própria família tolhiu ele muito, né? E ele não consegue arriscar, né? Ele não consegue arriscar alguma coisa. Vejam vocês estão fazendo um curso, quem assistiu a live do Dia do Administrador, viu lá que a palestrante chegou e disse assim, olha, se alguém perguntou alguma coisa, né, disse assim, bom, mas se tu quer ser administrador, uma hora você tem que se dedicar a essa área. Eu disse assim, não, mas eu sou pedreiro. Eu sou pedreiro. E eu ganho como pedreiro, mas estou te fazendo administração. Tá, e onde é que tu está aplicando a administração? Não.
é que para eu entrar na área administrativa, eu teria que largar de ser pedreiro e fazer um estágio. Não, mas isso eu não quero, porque senão eu vou ficar sem o salário. Gente, uma hora tu tem que abrir mão de alguma coisa. Como tem, e isso não é para menosprezar, gente, eu estou falando, é que a gente está analisando pessoas, né? Como tem, por exemplo, pessoas que tiram um curso de direito, mas não largam de ser vendedores. Porque no vendedor ganha comissão, eu estou com um salário bom. Não, eu estou trabalhando como vendedor porque eu pago o custo de direito. Sim, e quando que você vai treinar, quando você vai praticar a profissão do direito? Daí se forma, continua sendo vendedor. Né? Mas a senhora comentou uma coisa ali que me fez pensar também, na questão das frustrações, né? A pessoa faz o que motiva ela em determinada área, mas atualmente trabalha no que não gosta. Teve uma palestra do Luciano Hang que ele falou que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, não se há mais tempo para a gente não gostar do que a gente faz. Então, não se tem mais tempo. O mercado está cada vez mais competitivo, as horas passam cada vez mais rápido, o mercado exige cada vez mais o teu currículo, e quando tu encontra uma oportunidade de trabalho, tu tem que aprender a gostar dela. E eu trago isso para mim porque eu nunca trabalhei na área de logística, né? Hoje eu trabalho numa transportadora e eu nunca trabalhei na área de logística. E é uma loucura, assim, é todo tempo, é manifestar carga, é roteirizar caminhão, é cuidar de rastreamento, é uma loucura, realmente, é cobrança em cima de cobrança. E eu nunca imaginei, eu trabalhando com isso, fazendo isso, nunca trabalhei nessa área, nunca pensei nessa área. E quando a oportunidade me apareceu no começo, assim, olha, tinha dias que dava vontade de sair correndo, mas tu tem que aprender a gostar. Daí um dia eu parei e falei para mim mesmo, bom, ou eu abraço a causa e tento me abraçar nessa organização e crescer junto com ela, ou eu peço para sair, porque eu não posso continuar da forma que tá, né? Indo por ir, fazendo por fazer e não ter motivação nisso. Então, hoje em dia, na velocidade que as coisas estão, na informação, da forma que as coisas estão andando, a gente não tem. Antigamente era assim, né? Ah, eu sou costureira, mas eu não gosto de costurar, eu gosto de, sei lá, de vender. Aí faz um cursinho lá, quando vê, consegue um negócio de vendedor. Hoje em dia não é só mais o vendedor, hoje em dia tu tem que ter o curso de vendas, tu tem que ter aquele curso de emocional, tu tem que ter lidar com o ser humano, hoje em dia tu tem que ter várias competências em um só ser humano. Então aí eu acho que assim, não dá mais tempo de a gente não gostar do que a gente faz. Ou a gente aprende a gostar do que a gente está fazendo, ou a gente cai fora. Não tem, hoje em dia, as organizações, principalmente, e quando eu digo organizações, eu me refiro à maioria das grandes organizações, elas não aceitam mais aquele profissional o morno, né? Ou tu tá quente, tá fervendo junto, ou tu cai fora, porque o frio não serve, né? Então, realmente a gente aprender a gostar. A gente conseguir, e tu aprende a gostar como? Entendendo o processo. Tu tem que entender, tu tem que procurar, pesquisar, saber, bom, por que essa área é assim, por que faz isso, né? Então, não dá mais tempo de a gente decidir, eu vou tô fazendo administração, mas não sei, acho que eu vou pro direito próximo semestre. Não, mas depois vai para engenharia, e daí quando vê eu já tô com 29, 30, não fiz uma pós, não me graduei ainda, tô num trabalho que eu não gosto, vivo uma vida frustrada, né? Então, é algo que hoje em dia a gente tem que saber tentar desenvolver como profissionais, como ser humano e como um todo, né? Exato. Sabe, Robinson, que também tem aquela coisa, né? Para todo bônus tem um ônus, né? Então, tem pessoas que acham que a vida profissional é só coisa boa. Se tá ruim, eu não gosto mais. Não, gente, não tem como ser só coisa boa. Tem coisa ruim também. E a gente, é o osso, né? E o osso a gente vai ter que aceitar, que nem no teu caso ali, né? É uma loucura, é uma correria e tal,
não é só o lado bom, também tem o lado não tão bom que a gente vai ter que aceitar e vai ter que passar por isso, né? Em tudo na vida. Não adianta, não é só. E quando tu começa a entender. Dificuldade de desistir, aí você. E quando tu começa a entender e aprende a gostar, e quando eu digo aprender a gostar, é gostar mesmo, ter gosto por aquilo, tu começa a perceber que tu não vive mais sem aquilo, que a tua rotina se torna aquilo, né? Bom, então agora eu vou fazer tal coisa, eu vou começar a fazer isso, e tu tá em casa e tu tá pensando, tu tá projetando, tu tá pensando numa maneira melhor de adaptar o processo, de melhorar o processo, como é que eu vou fazer? Bom, amanhã, sabe, tu já tá programando a tua rotina, tu tá realmente envolvido com a coisa, não é aquelas 8 horas que tu tá lá no teu quadrado, na frente do teu computador, na tua mesa, não. Tô em casa, tô jantando, claro, às vezes a gente tem que desligar um pouco, mas tu tá realmente envolvido, né, envolvido com a engrenagem da máquina. Está se empoderando da coisa, né? E vem, tudo que tu falastes vem de encontro à aula que vem, tá? A aula que vem vai ser um filme, que eu aconselho que vocês assistam, que é o Três Idiotas, não é os Três Patetas, tá? Eu digo, já afirmo isso porque teve uma vez uma aluna que não veio na aula, eu sempre passo em sala de aula, e a aluna não veio, e na semana seguinte me apresentou um resumo, e eu não peço resumo de filme, e eram os Três Patetas, e eu disse, mas não eram Três Patetas? Daí, não, professora, mas era, não, era Três Idiotas. E é bem isso, é sobre a escolha da profissão, né? Então, acontece isso numa universidade na Índia, tem toda aquela questão cultural da Índia, né? E o que é, o que eu quero que vocês observem nesse filme? A questão da liderança, os tipos de liderança, né? Os tipos de pessoas que existem, vocês vão ver vários tipos de pessoas, né? E quem busca o sucesso e quem busca a excelência. O que é diversidade, o que é dificuldade, né? Como as pessoas enfrentam as dificuldades. Então, vocês vão ver isso tudo, e ainda de uma forma divertida, é um filme divertido também, né? Então, a aula que vem vai ser um filme, eu vou postar ele, porque no semestre passado, no filme de Ford, ficou difícil porque estava fragmentado, né? Esse, então, eles estão salvando, mas não consegui salvar no YouTube porque ele é muito grande, o YouTube não aceitou. Mas a gente salvou de uma outra maneira, que vocês clicam e o filme abre. Ele não é traduzido, gente, ele é legendado, vocês não vão encontrar na internet ele traduzido, mas olha, vários alunos já procuraram, eu já procurei, não tem, tá? Então é ali mesmo, é só legendado, mas vale a pena vocês assistirem. É uma lição de vida, e vejam, eu quero esse olhar de vocês, dos vários tipos de liderança, tem duas lideranças muito bem específicas, muito claras ali, e o que cada uma faz, né? O quanto um líder pode prejudicar uma pessoa, o quanto o líder pode ajudar uma pessoa. E um líder pode matar uma pessoa, só com palavras. Ali mostra bem isso. Muitas vezes a gente, às vezes, como líder, como chefia, num momento de raiva, de ira, acaba falando coisas para um subordinado que não marca para o resto da vida, né? Isso é feri-lo. Muitas vezes, tu ferir fisicamente não dói tanto que com palavras, né? Mas daí eu vou deixar, vou tentar postar na sexta-feira,
para vocês terem o final de semana para assistir, e vou deixar até o outro final de semana, porque daí na segunda-feira, que seria o dia de vocês assistirem, né? Porque se tiver algum problema de internet, vocês podem assistir no final de semana bem tranquilos, tá? E a atividade de hoje, que já são 9 horas, ela é bem interessante, porque trata deixa eu ver aqui, a aula de hoje é essa aqui. Autoconhecimento, qual o seu estilo de liderança? É um questionário, tá, gente? Que vocês, é uma lista de perguntas que vocês vão assinalar se vocês sempre são assim, às vezes não, blá, blá, blá. Não, e depois no final tem a tabulação. Não leiam a tabulação, primeiro respondam, sejam sinceros com vocês mesmos, porque isso aí não vale nota, isso vocês não têm que me dar um feedback, vocês não precisam me devolver, isso é para vocês, é para o autoconhecimento de vocês, né? Mas eu como líder, eu não tenho nenhum subordinado. Podem fazer como vocês seriam, ou também podem fazer como vocês enxergam o líder de vocês. E aí vocês vão definir como é que é o líder de vocês. Esse líder aqui é mais para tarefa. Não, esse aqui é um líder mais de pessoas, né? Certo? Então, essa é uma atividade de autoconhecimento de vocês, que é importante, nós temos que nos conhecermos. Aqui tá, Mariana, quando um seguidor que só faz o trabalho quando tem supervisor, e sem ter alguém traz o trabalho e não anda, será que esse tempo de pessoa podemos enquadrar como seguidor analfabeto? E se tal pessoa permanece dessa forma, não vai afetar a organização? Não quer dizer que ele é um analfabeto funcional, tá, Mariana? Ele tem problema de motivação ali. Tá ali nas últimas lâminas até, que diz que ele faz o trabalho só quando o supervisor está na frente, então ele sabe fazer. Ele não faz quando o supervisor sai, é porque ele não gosta do que faz, ou está extremamente desmotivado por estar ali fazendo, tá? E prejudica a empresa? Com certeza. Primeiro, ele vai influenciar negativamente os colegas, tá? Porque, assim, se eu sei que lembra lá da vendedora que eu disse, que ela corre, e a outra fica atrás do balcão se fazendo, vai lá pegar, tomar água, diz que vai no banheiro e tá para não atender cliente. O que alguns colegas acabam? Se desmotivando e ficando igual, né? Então, ele está prejudicando a organização, com certeza. Aí, a liderança, a chefia, ela tem que tomar uma atitude com pessoas assim. E a melhor atitude é conversar, né? É conversar para entender o que está acontecendo. Ela, de repente, mudando de função, ela pode estar num lugar melhor e que ela execute melhor. Ela é menos frustrada, né? Ou é uma pessoa que realmente está no lugar errado. Daí, como eu digo, eu sei que às vezes eu sou meio fria nessa hora, mas o administrador, ele tem que ser racional, né? Às vezes a pessoa não sabe que está no lugar errado, então a gente tem que ajudar ela. Como é que a gente ajuda ela se ela não gosta do que faz, ela não quer mudar, né? Você oferece treinamento, você oferece orientação, você tenta ajeitar de tudo e ela não muda. Então a gente tem que ajudar ela a se encontrar em outro lugar, né? Claro que sempre em último caso, mas às vezes acontece. E às vezes, lá no final, lá passando algum tempo, ela vai te agradecer. Realmente eu estava no lugar errado. Saindo daquela empresa, indo para uma outra, eu me achei mais, né? Mas é o medo do pedir para sair, é o medo do desemprego, é o medo de... Então, é tantos medos que aquele filme vai mostrar para vocês, o tantos de anéis, são todos os medos que a gente vai colocando. Não, mas eu não posso tirar esse por causa disso. Esse aqui é por causa daquilo. E às vezes a gente não passa uma vida inteira com medo e também não sendo feliz, né?
Eu não sei se te respondi, Mariana. Te respondi? Pode abrir aqui o... Sim? Ok. Alguma pergunta a mais, dúvida? Tranquilo? Então tá, gente. Então, boa noite para vocês. Tenham uma boa semana. Façam essa atividade que é interessante a gente se conhecer, ok? E eu vou aqui, então, interromper a gravação.